vezes. Mas é isso aí, vamos compartilhar a palavra. É só uma saudação, tá, irmãos? Mas eu tenho certeza que Deus vai falar com alguém nessa noite. Amém? Então, o texto está lá em 1 Coríntios, verso 12. 1 Coríntios, verso 12. Começando, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. A unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo é um que tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos temos bebido. Vocês estão atentos? Então, todos temos bebido de um só Espírito. Porque também o corpo não é um. E vamos lá, irmãos, todo mundo atento na palavra. Está diferente? Então tá. Eu vou parar em alguns momentos e vocês vão completar. Vão me guiar por ali. Então, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado de beber um. Porque também o corpo não é, mas se disser ao pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde é que estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas... Amém. Vamos ler só até aí, porque o texto vai seguir falando ainda sobre a parte do corpo, né? E Paulo vai ser muito detalhista. E o que eu quero dizer para os irmãos? Quem aqui tem alguma parte do seu corpo que gostaria de mudar, levanta a mão. Eu vou levantar porque eu tenho. Eu gostaria de mudar o meu nariz, eu gostaria de mudar a minha barriga. Não tem nenhuma parte que queria mudar? Ah, tá bom. Tu queria mudar o quê? Nariz também? Quem mais? Queria mudar o quê? Eu também. Quem mais? Se eu queria mudar alguma coisa, pastor? Satisfeito. Gente, amém. Glória a Deus. Irmãos, a gente sempre quer mudar alguma coisa do corpo da gente para melhorar, não é verdade? Às vezes por uma questão estética, outras vezes por uma questão funcional. Por exemplo, eu tenho desvio de septo. Então, eu não tenho só interesse em mudar o meu nariz por uma questão de estética, mas por uma questão de função, para que ele funcione melhor. Amém? Então, muitas vezes a gente quer mudar algo no nosso corpo porque a gente não está satisfeito. A gente olha e diz assim, poderia ser melhor. Poderia estar mais bonitinho. Eu poderia ter uma sobrancelha mais delineada, sem precisar fazer uma micro. Eu poderia ser um pouquinho mais alta, um pouquinho mais magra. Então, o tempo todinho a gente está querendo mudar, né? E aqui, Paulo, ele faz uma analogia. Ele faz uma comparação entre o corpo do homem e o corpo de Cristo. Quando ele começa falando que um corpo, ele é formado por muitos membros. Agora a gente vai voltar rapidinho nas aulas de biologia. Quem aqui fez Enem recente? Levanta a mão. Meu Deus. Não, o povo então já está tudo formado, né? Tá, quem fez Enem recente? Enem. Cadê o pessoal do Enem? Tá, quem saiu do ensino médio recente? Saiu do ensino médio recente. Quem é da saúde? Da saúde. Três.
4 aqui da saúde, alguém? Então, vamos lá. Quando a gente fala de corpo humano, funcionalidade do corpo humano, e a gente fala dos órgãos, os órgãos que a gente entende que eles são estruturas formadas por um grupo de tecidos e formado por células que trabalham juntos. Esses órgãos, quando trabalham juntos, eles formam um sistema. Quem lembra dos sistemas? Sistemas... Cri, cri, cri. Sistemas digestivo, sistema, que mais? Respiratório, que mais? Nervoso, que mais? Endócrino, que mais? Sistema urinário, sistema cardiovascular do coração, amém? São sistemas que compõem os nossos órgãos. E esses sistemas são sistemas que compõem o nosso corpo, que são formados por órgãos, amém? Um pouquinho só de biologia, fisiologia, para a gente lembrar das aulas lá do ensino médio. Então, esses órgãos, esse sistema, o nome já está falando. O sistema, ele é algo que funciona em conjunto. O sistema é algo que ele funciona integrado. Um passa informação para o outro o tempo todo. Amém? Quando Paulo vai falar, o que eu acho mais interessante é porque desde aquela época, se vocês forem ler em casa depois com mais calma, 1 Coríntios 12, capítulo 12, se vocês lerem bem devagarzinho, vocês vão ver que ele vai falar dos órgãos de pares, porque dentro do nosso sistema a gente tem órgãos que são em dupla. Tipo qual órgão é em dupla, meu aluno? Pulmão, que mais? Outros órgãos de dupla? Rins, que mais? Outros órgãos ou outras estruturas em dupla. Mãos, amém? Olhos, orelhas, pés. Falou pulmão, né? Joelhos. Por que são estruturas? Paulo vai falar na palavra. Por que é em dupla? Porque se um falhar, o outro vai sustentar. Amém? Então, essa analogia que ele faz do corpo de Cristo, ela é perfeita para a gente entender o nosso papel enquanto igreja. Ela é perfeita para a gente entender que o tempo todo a gente tem que andar em unidade, em comunhão com o outro irmão. Amém? Eu vinha pensando, eu falei, meu Deus, mas essa palavra já faz um tempo, ano passado mais ou menos, que o Senhor tocou no meu coração. E eu comecei a anotar algumas coisas dela. E um dia eu falei, pastor Nido, eu tenho uma palavra. Eu não sei se essa palavra hoje vai servir para alguém. O que eu sei sobre ministrações da palavra? Que a gente ouve, a gente é alimentado. Talvez agora a gente não precise, mas na hora que o bicho pega, a gente lembra da mensagem e a gente consegue se livrar de situações que a gente poderia cair se a gente não soubesse da palavra. Amém? Porque quando você toma posse de uma informação, ela muda a tua forma de pensar. Então, a gente não pensa mais do mesmo jeito, a gente aprende. Amém? Então, cada órgão, cada parte do nosso corpo, ele tem a sua função, ele tem a sua responsabilidade. Eu vou pegar um exemplo aqui na nossa igreja, é só um exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Digamos que nosso amigo Marquinhos, por falar nisso, esses dias eu senti algo assim, você tem namorada? Gente, calma o coração, deixa eu falar. Marquinhos, eu senti de Deus, tu lembra que eu te perguntei ali quantos anos tu tinha? Olha, eu tive uma revelação. Eu estava ali sentada do lado dele, de repente veio aquele... Eu virei para ele e falei, Marcos, quantos anos você tem? 26, né? 25? 25. Aí eu olhei para ele, gente, veio a pessoa na minha mente. Eu falei, vou segurar a língua. Eu falei, vou segurar a língua, que está na hora do culto, eu não vou desconcentrar esse menino. Mas eu creio que o Senhor está preparando uma mulher para você, meu querido. Gente, não é para levantar
o ego dele, mas eu senti de Deus, eu senti. Deixa pelo menos eu depois conversar com ele para ver se o Espírito confirma. Ei, vê se não é uma profetada, vê se o Espírito confirma, tá? Mas depois eu vou conversar com ele, vou dar também algumas dicas para ele. Mas eu senti de Deus que esse rapaz vai se casar com uma mulher de Deus e uma mulher muito bonita para você, viu? Porque você é um rapaz muito, muito valoroso. Então vamos lá, vou pegar aqui o exemplo do Marquinhos. Digamos que Marquinhos vem novo para a igreja, é um baterista, sempre muito cheio da unção. Marquinhos entra na caixinha de vidro dele lá, tá lá na hora do louvor, desce a unção. E aí todo mundo lá impactado. Quem é que lembra de olhar para aquela caixinha de vidro? Ninguém, né? Tá todo mundo olhando para quem tá com o microfone, né? E aí o que acontece? Acabou o louvor, Marquinhos sai pela tangente da caixinha de vidro dele. Marquinhos senta ali onde ele sempre senta, ali nas últimas fileiras, né? E aí suponhamos que Marquinhos é novo na igreja, de repente a igreja ou alguns irmãos não recebem bem, começam a desprezá-lo, começam a não dar atenção, não se preocupam com o nosso irmão, e aí ele se sente isolado. O que ele vai fazer consequentemente? Ele vai sair, vai se afastar. E aí suponhamos que no outro dia tem culto de novo, e aí chega todo mundo querendo ouvir aquele louvor maravilhoso. Quando vão procurar pelo baterista, cadê? Cadê aquele meninozinho ex-franzino, que agora ele está tomando uns wheys, está ficando com uns muques bem definidos, está ficando super atlético. Cadê aquele menino? Foi embora. Né? Então, assim, a igreja poderia ter, né, evitado perder uma pessoa, mas acabou escapando pelas mãos porque não deu atenção. Esse exemplo do Marquinhos é para dizer que a atenção, ela nunca deve estar sempre voltada para todo mundo que sobe aqui no púlpito para falar. Todos os membros, todas as partes, elas completam um corpo. Você já imaginou um corpo? Você já viu um corpo sem braço, um corpo sem perna? É estranho, não é? É incompleto, não é verdade? Às vezes, quando a pessoa sobe aqui, aí a gente vê aquela oratória maravilhosa, a Laiane vem com aquela unção, com aquela movimentação, meu Deus, que coisa linda. Eu imagino que tem meninas que desejam, nossa, eu quero ser como ela. Isso é maravilhoso, mas você também tem valor. Você que também não necessariamente vai subir para ministrar, você também tem um valor. E você tem um valor tão grande que, se vocês não sabem, dentro do nosso corpo, olha o tamanho da perfeição de Deus. Dentro do nosso corpo, dentro do nosso sistema auditivo, existem os 3 menores ossículos do corpo humano. Quem sabe qual é? Gente, para com isso, gente. Irmãos, vigiem, irmãos. Vamos lá. Dentro do nosso ouvido, a gente tem os 3 menores ossos: martelo, bigorna e estribo. Nunca mais vocês vão esquecer, amém? Quais são os menores ossículos? Bigorna e estribo. Se vocês derem um Google neles, vocês vão ver, eles são minúsculos, eles cabem na ponta de um dedo. E dentro do ouvido da gente, eles estão em sincronia, eles estão conectados, eles estão em harmonia. E qual a função desses 3 ossinhos? Toda vez que alguém fala, ou toda vez que vocês ouvem um som, esses ossículos se movimentam, eles passam uma corrente elétrica para o cérebro, vocês ouvem, processam em milissegundos. É mais rápido do que um piscar de olhos. Isso tudo é simultâneo, ao mesmo tempo, com as 2 orelhas. O corpo humano é uma máquina tão perfeita, que até hoje o homem nunca passou perto de construir nada igual. É perfeito. E além desses 3 ossículos, eu ainda tenho um detalhe, que é uma estrutura que está um pouquinho antes dele, que ela é tão pequenininha, que ela mede 6
milímetros. E é uma estrutura chamada estribo, estapédio. O estapédio, ele é um músculo. Agora, a Bruna, que é da educação física, né, Bruna? Entende de músculo, né, Bruna? Bruna, se um músculo ficar fazendo muito tempo, muita atividade física, ele vai se fadigar? Vai se fadigar. Agora, pensa só, raciocina comigo. A audição, quem dorme durante a noite, para de ouvir? Muito bem, Juca, gente. Juca aqui é o melhor aluno dessa turma. Juca, você está de parabéns. Ele está acertando tudo. A audição, os olhos eu fecho, tá? Ó, olhos vão descansar a minha vista. Ouvido não. 24 horas por dia você está ouvindo. 24 horas por dia, esses dois músculozinhos que tem um em cada orelha, eles estão lá trabalhando. E o que acontece? Quando você estimula muito o seu ouvido, por exemplo, ouvido um fone, eles, de tanto trabalhar, eles ficam cansados. Mas mesmo cansados, eles não param de trabalhar. Conseguiu pegar? Alguém conseguiu pegar? Cadê os irmãos cansados que não param de trabalhar? Ai, gente, isso é muito poderoso, isso é muito forte, irmãos. Quantas vezes a gente não está cansado, fadigado, o corpo está moído. E a gente tem que honrar os nossos compromissos. Quantas vezes não tem ninguém para fazer por nós, para andar por nós. É só o Espírito que vai dando força para esse corpo. Quem já fez um jejum aqui, levanta a mão. Quem já fez aquele jejum mesmo, assim, pesado de alimento, vou me abster de tudo? Agora eu te pergunto, você sentiu cansaço fazendo o jejum? Tu sentiu, o jejum foi de quê? Só durante quantos dias? Bastante dias. Já sentiu, fez o jejum de só líquido também? Sentiu quantos dias? Só líquido? Só água? Gente, eu tô com vergonha. Eu só fiz de 3 dias. Meu Deus! Alguém fez de 40 aqui para eu não perguntar? Meu Deus, o povo daqui é crente, viu? Meu Deus, ele, Moisés e Jesus, né? Queridos, é comprovado cientificamente também que o jejum, ele faz bem para a saúde, tá? O jejum, ele é necessário. Só que no começo, dependendo de como está a nossa alimentação, o corpo ele vai gritar, me dá comida, me dá açúcar. A minha experiência própria, eu sempre tive um certo cuidado com a alimentação, mas a minha experiência própria é que eu não senti absolutamente nada. Eu não senti nada, eu fiquei extremamente enérgica, o meu pico de adrenalina ele subiu. E eu também fiquei só com água, né? Durante 3 dias apenas, tá, gente? Eu ainda não estou nesse nível, mas eu vou, quem sabe, né? Me esforçar para chegar lá. Mas o jejum, ele é extremamente importante. Então, quem ainda não teve essa experiência de fazer, faça. Faça de acordo com as suas limitações. Eu sou hipertensa, eu sou diabética. Tome cuidado com o seu corpo, tá? A gente está falando aqui sobre a questão do corpo, sobre o corpo como um todo. Então, logicamente, a gente tem que tomar um cuidado com o nosso corpo, porque o nosso corpo, ele é templo. Amém. Que bom que ninguém está dormindo. Que bom que a palavra não está tão ruim assim, né? Se nós fôssemos partes do corpo, que parte do corpo você acha que você seria? As mãos. Que parte do corpo você acha que você seria? Os braços. Pastor Ronildo, você acha que seria o quê? O coração. Ai, meu Deus. Mas o coração é um pouquinho perigoso, pastor. Gente, o coração, ele é um negócio. Gente, o coração. Vocês sabiam que a Bíblia fala, na Bíblia tem mais de 850 mensagens falando sobre o coração?
o coração. Tem sobre o cérebro também. Paulo fala sobre o corpo, sobre partes do corpo. Mas só de coração tem 800. Por quê? Porque o coração, ele é algo maravilhoso, é algo que Deus nos deu, mas ele também é perigoso. Tanto que boa parte das mensagens é sobre guarda o teu coração, protege o teu coração. E é assim que a gente tem que viver sempre. Agora, na minha opinião, quando eu estava analisando essa passagem, e eu pensei nos meus pastores, eu pensei que se eles fossem uma parte do corpo, o que vocês acham que os pastores seriam? O cérebro, o que mais? Mãos? Alguém falou mãos? O que mais? O que vocês acham? Se os pastores, qual parte do corpo? Eu acabei de dar um Google aqui na parte do corpo que eu acredito que eles seriam a pele. A pele. Pele. Por quê? Pele. Por quê? Eu estava indo deixar os meninos na escola pensando na palavra. Eu falei, nossa, pele. Um pouquinho pele. A pele, ela é o maior órgão do corpo humano. Amém? E não é só isso. A função dela é a regulação do corpo, o controle da imunidade. A pele, ela protege o corpo. Amém? Quando eu penso nos pastores, eu penso, e eu acredito que vocês também pensam, olham eles também como duas pessoas que protegem o seu rebanho, que cuidam, que tentam controlar a temperatura quando está com febre, quando está com frio, arrepia. Amém? Não sei se vocês vão concordar, né? Mas é apenas uma visão. Claro que vocês podem ter também outros posicionamentos. E isso é maravilhoso, porque isso é revelação que o Espírito vai dando. Mas a pele, ela é um órgão que quando ela está bem nutrida, você olha, nossa, que pele maravilhosa. Que pele brilhante, significa que o corpo todo está bom ou está mal? Quando o corpo não bebe água, como é que a pele fica? Ressecada, a pele fica feia, desidratada, um aspecto de envelhecido. Mas quando esse corpo está bem nutrido, tipo da Denuse, com a pele bonita, brilhante, significa que ela está bem de saúde, amém? Então, a pele, ela fala muito sobre como está o corpo, assim como a atmosfera que está sobre cima dos nossos pastores. Quando você entra numa igreja e você olha assim a igreja toda, depois você mira para o pastor, para você ver como é que é a atmosfera dessa igreja, não é verdade? Aí você olha para o pastor e vê se ele é receptivo, se ele é caloroso, você dá uma olhada como é que está, senti que esse pastor aqui, ele tem um conforto na presença dele. Sentir que ele tem uma aparência legal, não no sentido físico, tá? No próprio sentido espiritual, porque o Espírito, ele faz isso. Ele deixa a gente mais bonito. Amém? O Espírito Santo, ele nos deixa mais bonitos. E assim como aqui em 1 Coríntios 12:31 fala sobre isso, Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, versículos de 4 a 5, vai falar novamente sobre o corpo. No verso 4, ele vai falar, porque assim como em um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros eles têm a mesma operação. A gente já aprendeu, né, irmãos? Assim como nós somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente nós somos membros um do outro. Eu sou membro de cada um, porque eu estou alicerçada nessa igreja. É minha responsabilidade também cuidar dos meus irmãos, assim como também ser cuidada pelos meus irmãos. Em hipótese alguma, eu devo achar que alguém, por ter um nível de escolaridade maior, é mais importante do que eu. Em hipótese alguma, eu devo achar que alguém, por ter um nível de escolaridade menor, é menos importante do que eu. Deus não faz diferenciação de pessoas. Ele escolhe, ele capacita, ele levanta quem ele quiser. Moisés não tinha um problema para falar? E olha só quem foi Moisés, gente. Que homem de Deus mais maravilhoso, mais ousado. Moisés foi um homem que depois que ele morreu, a Bíblia fala que o corpo dele ficou e Satanás veio para buscar.
E aí Miguel vem, se eu não me engano, está lá em, eu não sei se Êxodo ou Deuteronômio, depois eu posso me informar. E aí Miguel veio para recolher o corpo. Porque se deixasse o corpo, muito provavelmente seria usado para idolatria, porque o povo tinha um declínio muito grande para idolatrar. Então, olha só, a nossa visão nunca deve estar no que o outro tem para me oferecer de melhor. Isso não é amor. Amor é quando eu dou. E amar não é um sentimento. Amar, ele é uma atitude. Amar é Jesus. Ele é o amor. Eu não amo a igreja simplesmente porque eu sou boa, porque não há nada de bom em mim. Não há absolutamente nada de lindo em mim. Nada, 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 nada. Tudo o que nós somos é por conta do amor que Cristo coloca no nosso coração. Porque é Ele que nos faz sair da nossa casa, ouvir direto do serviço, 7 horas da noite, e curso e capacitando dia de terça, termina bem tarde, né? É Ele que nos faz estar aqui, em vez de estar na nossa casa descansando. Por isso que muitas vezes a gente quer ser realmente um braço fortão, mas muitas vezes a gente é um estapédio. Aquele de 6 milímetros, bem pequenininho, que não para de trabalhar, que passa 24 horas do dia levando cacetada, porque a função do estapédio é essa. Ele é um músculo que ele freia. Na hora que o som chega no ouvido, o músculo, opa, você não vai entrar nessa altura. Então, ele dá uma freada no tímpano, esse som entra nesses ossículos com uma menor intensidade e a gente consegue ouvir a mensagem. Por isso que esse músculo tão pequenininho e esses ossículos tão pequenininhos que ninguém vê, que ninguém nem se lembra. Quem aqui conhecia dessas estruturas desses músculos? Quem? 1 conhecia? 2 conhecia? 2. Olha só, um público aqui. Então, quase ninguém lembra, quase ninguém conhece. Por quê? Porque estão escondidos, porque eles estão guardados, eles estão dentro do nosso ouvido, bem pequenininhos, trabalhando 24 horas por dia, sem cansar. E muitas vezes, quando a gente precisar ser cuidado, pode ter certeza que o Senhor vai levantar pessoas para nos ajudar. Deus sempre vai colocar pessoas no nosso caminho para pegar na nossa mão e caminhar conosco. Amém? Deixa eu ver se tem mais algo. Eu já estou encerrando. Era só uma saudação, gente. Não é uma pregação. Então, a gente não deve pensar que nós somos mais importantes do que o outro. Eu acho isso aqui o cúmulo. Às vezes tem irmão, não aqui, né? Eu adoro isso. Não aqui nessa igreja. Lá na outra igreja que eu vim, lá do Anil. Lá da minha igreja do Anil tinha irmão que fazia fofoca. Irmão que, meu Deus do céu, sua misericórdia. Irmão que anda com a cara feia, irmão. Meu Deus, que negócio é esse, Senhor? Irmão que não dá boa noite pro irmão, que é todo tempo. Não devemos tratar com desprezo ou significância quem achamos menos importante. Nós não devemos ser também inveja dos que se destacam, porque a gente também tem o nosso papel no corpo de Cristo. Irmã, eu ainda não sei o meu papel. Venha comigo, já estou vendendo aqui, já estou puxando a brasa para a minha sardinha. Venha comigo no sábado, 7 horas, nós vamos ter aqui capacitação de missões, tá? Se você quer saber o seu propósito, o seu chamado, se você não está exercendo, se você não sabe os seus dons, cole conosco que você vai descobrir num piscar de olhos. Amém? Nesses 2 textos, pessoal, tanto em Romanos como lá em Coríntios, as mensagens elas são bem parecidas. Logo depois que Paulo fala de corpo, ele vai falar sobre os dons. Que cada um tem um dom na igreja, cada um tem um dom no corpo de Cristo. E aí, se você for pegar lá nas parábolas, você vai ver também algumas parábolas falando sobre a questão dos talentos. A você que é dado, logicamente será, porque é
dado. O talento não é meu. O dom não é meu. Nem o corpo é meu. Isso aqui tudo é emprestado, gente. Amém? Nem a nossa vida é nossa. Nem o ar que a gente respira é porque a gente quer. Tem gente que quando tem o bebê, fala assim, nossa, que lindo, olha o que eu fiz. Como é que um homem tem capacidade de colocar espírito, alma e corpo dentro de um corpinho? Como? Quem me diz isso? O homem não tem capacidade de fazer filhos. O homem não faz filhos. Quem faz filhos é Deus. É o Senhor que faz o sopro. É o Senhor que coloca o fôlego de vida. Aí faz alguém nascer. É o Senhor, como diz lá na passagem de Isaías, que tece lá dentro do ventre da nossa mãe os nossos ossos. Tudo é por Ele, para Ele. Amém? Então nada é nosso, irmão. Então jamais a gente deve achar que a gente não tem, ou que a gente deve, que a gente ou é melhor, ou que a gente não deve dar importância, por exemplo, para o Curica, porque o Curica, ele nem sempre sorri. Esse menino não sorri. Eu não quero ser amiga desse menino, porque esse menino não sorri, esse menino é estranho. Eu vou contar uma coisa para vocês rapidinho antes de eu encerrar, porque eu não vou demorar. Eu já estou finalizando. Quando eu era da minha antiga igreja, eu só tive 2 igrejas, tá? Aqui eu nasci para Jesus e essa daqui que o Espírito me conduziu, através da vida do pastor Neto e da pastora Milena. Tinha uma menina na igreja que ela era, na época, namorada do filho do dirigente. E na assembleia é assim, meu amigo. Você, quando namora com o filho do pastor, do filho do dirigente, você é a top. Você é a number one. Não tem pra ninguém. Coitadinha de mim. Depois eu conto uns testemunhos aí. E a gente tinha essa irmã. E essa irmã, ela era uma irmã que ela não sorria para irmão. Na Assembleia não pode usar brinco, ela usava um furinho, ainda era desobediente, ó. Ainda usava uma bolinha na orelha. Muito bonita. E aí essa menina, ela não sorria, ela era o tempo todo com a cara assim emburrada. E aí não dava muito boa noite, só falava quem falava com ela. E o meu amigo, eles são meus amigos, tá? E o meu amigo, gente, o filho do dirigente, o menino, uma bênção de Deus. Ministrava, dava aula de EBD, era usado. Sabe aquela pessoa que você olha e você vê Jesus na vida da pessoa? Você vê a personificação, fala, meu Deus, por que está vivo? Não entendo. Nem parece que peca. É desse jeito. E ele é desse jeito. Porque tem gente que é assim, não é verdade? A gente, eu olho para o pastor Ronildo, claro que eu sei que o pastor Ronildo é um, mas, meu Deus, nem parece que peca. Porque é um semblante tão tranquilo. É um semblante tão de paz, que a gente acha que às vezes não tem defeito, né? Enfim, ele tinha esse relacionamento com essa menina. Voltei da África. Quando voltei da África, pergunto para minha secretária, na época lá do consultório. Falei, e aí, Vanusa, como é que está o casamento de fulano e cigano? Vou falar o nome dos bois, ninguém sabe quem é. Como é que está o casamento de João e Dani? Na época eles estavam noivos, né? E a igreja ia dar o casamento. Aí, Vanusa, ai, minha irmã, não tá bom não. Aí, sabe como é que é assembleando, né? Tudo é prova, tudo é dificuldade. E aí começou lá a falar, e eu estava aqui na minha mesa, a mesa de Vanusa ficava para mim. Quando eu olhei para ele, eu falei, eu não quero nem saber disso. Eu estou fora. Peguei, nessa época arrumei minhas coisas, eu tinha acabado de voltar da África. Passei 26 dias lá, não tomava banho direito, voltei cheia de verme. E com cabelo horrível, porque não tinha água assim para banhar. E aí eu falei que vou cuidar do meu cabelo com o dinheiro que me sobrou. Fui no Drill, um dos melhores salões. Sabe onde fica, né, gente? Lá na Holandeses, aquele salão maravilhoso, o Drill. Não conhece? Só dá um Google depois que vocês vão ver lá no Instagram. Um Drill, salão maravilhoso. Estou lá nesse salão. Quando eu estou lá, o Espírito fala no meu coração. Manda mensagem para Dani. Eu falei, eu não vou mandar. E eu sou assim, tá? Eu não faço tudo que o Espírito me manda na mesma hora. Às vezes eu falo, por que eu vou fazer isso? Aí, de novo, ele falou comigo. Eu falei, não vou mandar. Gente, quando eu entrei no carro, que eu bati a porta, eu já estava lá. Oi, Dani, tudo bom? Como é que tá? E o casamento? E aí, gente, na hora ela começou a falar, né? Estou passando por uma dificuldade, não sei o quê. Eu falei, mulher, não se preocupa não. Eu vou te dar o teu vestido.
E mais ainda, eu vou te dar a roupa do noivo, a roupa do daminha e tudo o que tu precisar. Gente, nessa hora, eu só me questionava por que cargas d'água eu estava fazendo isso e eu não tinha um tostão no meu bolso. Por que eu não tinha? Porque eu tinha acabado de voltar de uma viagem do exterior, tinha gastado tudo, cartão estourado, não tinha grana. Não tinha grana. Eu estava trabalhando para pagar o que eu trabalhei lá. E aí, nesse momento, começou a minha saga com Dani, né? De repente, um amor que eu não sei explicar, nasceu no meu coração. E eu comecei a cuidar dela, comecei a amá-la e comecei a ouvi-la. E comecei a vê-la com outros olhos. De repente eu descubro, eu não descobri, olha como é que Deus faz as coisas. Você não vai descobrir todas as respostas da sua vida imediatamente, amém? Tem coisa que acontece hoje, daqui a 2 anos é que você vai ter a revelação, amém? Obedecer é sempre melhor do que sacrificar. Não questione quando Deus te mandar abençoar alguém. Se Deus te mandar fazer um pix para fulano de, sei lá, R$100, faça. Não questione. Mesmo que você não entenda as circunstâncias. E aí ela teve muitas crises de ansiedade, o tempo todo ali eu ministrando a palavra para ela. Eu falei, não, calma, vai estar tudo bem e tal. E de repente eu comecei realmente a abençoar, né? Profetizar na vida dela, abençoar. Comecei a realmente sentir um amor. Beleza. E aí eu descubro que ela não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém. É uma pessoa extremamente humilde, é uma pessoa que sofreu muito na vida dela. Ela mora com a avó, ela está criando a sobrinha dela mais velha. Eles não têm de onde sustentar. O Ju, meu amigo, é o provedor da casa delas. Então você começa a descobrir que tem uma pessoa sofredora por trás. E de repente eu começo a sentir vergonha. Já senti. Não vou dizer que eu nunca. Mas eu senti muita vergonha de Deus. Eu senti muita vergonha do Espírito quando eu julguei. Aconteceu comigo. Foi a única vez, isso foi em 2019. Nunca mais na minha vida eu tive cara para criticar ou para julgar alguém ou para pensar. E olha que a gente só julgava porque a menina tinha cara feia. Ela não sorria, gente, ela era entroncada mesmo. Se vocês perguntarem para os irmãos, vocês vão ver, ela era entroncada, ela não sorria. E aí, descubro tudo isso da vida dela, a gente fica amiga, somos amigas até hoje, beleza. Eu tive meus filhos. Quando eu estou grávida de gêmeos, aí ela fala comigo, Enole, por WhatsApp. Enole, tu tá grávida de gêmeos? Eu falei, eu tô, amiga. Aí ela falou assim, mulher, eu era gêmea. Nossa, até me arrepio. Eu era gêmea. A minha mãe tentou me abortar. A minha irmã morreu e eu fiquei. Gente, meu mundo caiu bem aí. Quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, me perdoa, Senhor. Por isso que eu acredito que tudo que a gente faz para Deus nunca é suficiente. Porque a gente não vale nada, gente. A gente não vale nada. A gente fala mal do irmão. A gente julga o irmão por atitudes que a gente quer que sejam nossas. Por que eu quero mudar uma parte do meu corpo muitas vezes? Porque eu julgo que é o melhor para mim. Mas quem sabe o que é melhor para mim é Deus. Não sou eu. As minhas escolhas, as minhas decisões, as minhas atitudes, elas têm que estar pautadas no que o Senhor decidiu para a minha vida, não o que eu acho que é melhor. Amém? Quando ela me disse isso, eu fiquei extremamente arrasada. Tem vezes que eu não tenho palavras. E nesse dia eu não tive palavras. Eu simplesmente engoli, absorvi e entendi que o que o Senhor tinha feito comigo era cuidado com a vida dela. O Senhor, Ele sempre vai encontrar uma maneira de ressarcir os seus filhos. E o Juninho, na vida dela, é só isso. É um cuidado de Deus. É uma proteção do Senhor. É um ressarcimento por todo o sofrimento que ela passou na vida dela. E hoje ela tem a família dela. Ela adotou realmente, eles criam a sobrinha mais velha. Eles têm uma filhinha. São meus amigos, são muito meus amigos. E são pessoas de Deus. Mas o que eu quero dizer com esse meu testemunho, nem estava me lembrando dessa história, vou me lembrar aqui agora. O que eu quero dizer com isso, Deus ensina. A gente tem que estar atento para aprender
e não cometer os mesmos erros. Amém? Nós não somos melhores. Deus é que nos capacita o tempo todo. Se o Senhor quiser me capacitar em outra área, o Senhor vai fazer isso. Se o Senhor quiser exaltar alguém em uma área, Ele vai fazer isso, porque Ele faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. Amém? Então, assim como somos um corpo, temos que cuidar uns dos... Amém. Era esse